trabalho doméstico. Já vou iniciar aqui com os direitos constitucionais. Os destacados em vermelho não têm aplicação imediata, pois precisam atender condições estabelecidas em lei e observar ainda a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórios decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades. Então, esses destacados em vermelho aqui não têm aplicação imediata, apesar de serem direitos já assegurados pela Constituição. Então, os domésticos têm direito à relação de emprego protegida contra despedida arbitrária sem justa causa, relação de emprego protegida, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, FGTS, aplicação imediata, né? Esses que não estão destacados sem aplicação imediata, salário mínimo, irredutibilidade de salário, salvo convenção, acordo, remuneração variável, deve receber o salário mínimo. Noturno, salário noturno superior, né? Prestação de salário na forma da lei, constituindo crime de retenção dolosa, salário família, o quadro de horários, que é 8 horas por dia, 44 semanais. Ok, esse aqui realmente tem que ver na Constituição. Tem uma série de direitos agora que teve com a emenda constitucional. Agora vamos para 150, que é realmente a lei que nós estamos a estudar. Artigo 1º vai te dar o conceito do que é trabalho doméstico. Forma contínua, subordinado, onerosa e pessoal, de finalidade não lucrativa. Que é isso? Diarista não, é pessoas que limpam sua casa, seguranças, né? Quando você é um artista, no âmbito residencial, não precisa ser só dentro da casa, você pode viajar também com a pessoa o tempo inteiro, por mais de 2 dias por semana. Mais de 2 dias por semana já caracteriza o trabalho doméstico. Menor de 18 anos não pode, 8 horas diárias, 44 semanais, hora extra 50%. O salário hora, pega o mensal e divide por 220. Salvo se o contrato estipular jornada mensal inferior, que resulte em outro divisor. Dia, mensal por 30. Regime de compensação. Pode ser dispensado o acréscimo e instituir o banco de horas por acordo escrito, se o excesso de horas de um dia for compensado em outro. As primeiras 40 horas mensais excedentes devem ser pagas como extras. Desse total das 40, as primeiras 40 tem que ser pagas como extras. Desse total de 40, pode descontar horas que a pessoa não trabalhou, saiu mais cedo, dia útil não trabalhar durante o mês, foi fazer exame, ou então foi visitar não sei quem, que chegou, viajou, aí não desconta do banco de horas que a pessoa já tem. O saldo de horas que exceder essas 40 primeiras, depois de descontar essas deduções aqui em cima, deve ser compensado no prazo de 1 ano. Se não tiver a compensação, aí ele vai ter direito de receber, né, com o cálculo feito sobre a remuneração mais atual que ele estiver recebendo. Intervalos legais, tempo de repouso, horas não trabalhadas, feriados, domingos livres, e que o empregado que ele morar na casa do patrão não pode computar como 1 hora de trabalho.
Trabalho não compensado para sábado, domingo e feriado, já se ele, aqui no caso ele não está trabalhando. Se não está trabalhando, não computa como hora de trabalho. Agora, se for um domingo, feriado, está tendo churrasco, alguma coisa, ele está trabalhando, deve ser pago em dobro e ainda ele tem direito ao repouso semanal remunerado. Tá, na verdade aqui é o seguinte, exemplo, ele está trabalhando domingo, domingo é o dia de descanso dele, então ele vai receber o dobro e ainda o pagamento daquele dia que ele está trabalhando, já que ele não está descansando. Tempo parcial, máximo 25 horas. O salário vai ser pago ao empregado em regime de tempo parcial, deve ser proporcional. Hora suplementar. Limite máximo 6 horas. Férias 0 a 5, 8, 5 a 10, 10, 12 a 15. 0 a 5, 8, 5 a 10, 10, 10 a 15, 12, 15 a 20, 14, 20 a 22, 16, 23, 22 a 25, 18. Contratação está determinada. Contrato de experiência, necessidade transitória, substituir temporariamente um empregado que teve o contrato interrompido ou suspenso. A duração máxima do contrato tendo determinada é de 2 anos. O empregado sem justa causa despediu o empregador, tem que pagar a metade da remuneração que teria direito até o termo do contrato. Por exemplo, o contrato de 2 anos no máximo, né? Ele contratou por 2 anos, com 1 ano ele mandou a pessoa embora. Então, se eu calcular 12 vezes o salário dele, dividir por 2, que é a metade. Aí, no caso, ele vai receber, a título de indenização, metade da remuneração que teria direito até o termo do contrato. Agora, se o empregado, ele também não pode desligar sem justa causa, senão ele tem que indenizar o empregador os prejuízos que desse fato resultarem. Se houver prejuízo, tem que ser apurado. Se não houver, obviamente, quando fala prejuízo, obviamente o empregador vai ter que provar, porque assim, empregado doméstico é pobre, tem que ter cuidado para poder não estar aí querendo pegar dinheiro do empregado doméstico. Coitado, o bichinho já não tem nada, ainda tem que pagar a indenização ainda, aí tudo isso tem que ser explicado. Apesar de estar aqui na lei, não significa que vai ser aplicado ipsis literi. A indenização não pode exceder aquela que teria direito ao empregado em idênticas condições. É o seguinte, vamos supor que a indenização, caso o empregador dispensasse ele fora do prazo, ele receber 5 mil. Então, a indenização que ele tem que pagar ao empregador aqui não pode ser maior do que 5 mil. Que prejuízo é esse do empregador que é maior do que o prejuízo dele? Então, é isso aí, quer dizer, não se exige aviso prévio. Não se exige aviso prévio, um contrato tem que ter terminado. A carteira de trabalho deve ser assinada. 48 horas para anotar. Experiência 90. Pode ser prorrogado uma vez dentro dos 90 dias. Não pode ultrapassar 90. Se ultrapassar, é indeterminado. Pode ter aquela jornada 12/36, respeitando intervalos entre as jornadas.
Aliás, intervalos para repouso e alimentação. Se for viajar, só são consideradas as horas realmente que ele estiver trabalhando na viagem. Se ele estiver passeando no shopping, não vai contar como trabalho, que ele está passeando, podendo ser compensadas as extraordinárias em outro dia. O acompanhamento do empregador para viajar, usar o empregado para viajar, tem que ter um ajuste prévio, escrito. Não pode ser de última hora. Quando estiver em viagem, o empregado doméstico ele tem direito a 25% superior ao salário hora normal. A crescente de 25%, não é de 50%. Mediante acordo, pode ser convertido em acréscimo no banco de horas a ser utilizado a critério. Repouso e alimentação, mínimo 1, máximo 2. Mediante acordo, 30. Caso ele mora na casa do patrão, pode ser desmembrado em 2 períodos. Mínimo 1, máximo 4 horas por dia. Regra geral, 1, máximo 2. Acordo, 30 minutos. Se ele morar na casa do patrão, pode ser desmembrado em 2 períodos, desde que cada um tenha no mínimo 1 e no máximo 4. Noturno é entre 10 da noite e 5 da manhã. Noturno é 52 minutos e 30 segundos a hora. A remuneração 20% superior. Aqui já tem súmula, não precisa se preocupar. Entre 2 jornadas, tem que ter 11 horas de descanso, né? É devido ao empregado doméstico, descanso semanal remunerado, no mínimo 24 horas, preferencialmente no domingo, além de descanso remunerado e feriado. As férias tem que ter 1/3 a mais. Aqui é a fração superior, beleza. O período de férias pode ser fracionado em 2 períodos, sendo de um deles no mínimo 14. Lá na CLT pode ser fracionado em 3, com mínimo de 14, e desde cada um deles tem 5. Beleza, aqui só pode 2, e um deles tem que ter no mínimo 14 dias. Deveria até colocar aqui uma coisa da CLT para não ficar diferente. Por que tem que ser tão diferente, né? Faltou atualizar. É facultado ao empregado doméstico converter 1/3 período de férias via direito em abono pecuniário no valor de remuneração dos correspondentes. O abono de férias deverá ser requerido entre 30 dias do término do período aquisitivo. Peraí. O abono de férias 30 dias antes do período aquisitivo. Beleza. Lá na CLT parece que é 15. Depois eu TV. É lícito empregado durante as férias. As férias serão concedidas no empregador nos 2 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Não pode descontar alimentação, vestuário, higiene, despesas tal, alimentação em viagem. No entanto, é facultado descontar adiantamento e, mediante acordo, para inclusão do empregado em organização privada, não podendo a dedução ultrapassar 20% do salário. Não é 30% e é apenas 20% mesmo. 30% é lá na CLT, aqui é só 20%. Porque o salário dele já é baixinho. Pode ser descontado com diverso.
da residência, desde que essa possibilidade tenha sido expressamente acordada. As despesas não tendo natureza salarial não se incorporam. Não gera direito ao uso campeão. Ok. 6% do salário para vale transporte. Beleza.